Olá, prezados alunos. Eu me chamo Ana Rita Brauna e sou a professora titular da disciplina de vocês. É uma satisfação muito grande para mim estar utilizando das ferramentas tecnológicas para fazer com que a informação chegue até vocês. Hoje, de uma forma bem mais contundente, vemos o quão importante é nós desmistificarmos e erradicarmos qualquer tipo de preconceito que ainda tenhamos acerca do EAD, porque ela já não é mais uma tendência como há 20 anos. Hoje é uma realidade bem presente. E é importante também frisarmos que o estudo em EAD requer disciplina, estudo constante, uma boa administração do seu tempo. Então, feitas essas observações introdutórias, vamos passar a fazer uma revisão daquilo que nós já estudamos e que será importante para fazermos a nossa atividade avaliativa. Lembrando que, muito embora também sejam requeridas as unidades 1 e 3 para a nossa prova, que também estudemos as demais unidades para que participemos dos nossos fóruns e tenhamos uma compreensão de toda a dinâmica que abrange a atividade consumerista, logo porque somos consumidores natos. O direito do consumidor ele está disciplinado na Lei 8.078 de 90 e está também bem frisado no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o direito do consumidor é o ramo do direito que trata das relações de consumo do cidadão comum e as garantias de que este pode dispor para ter o seu direito respeitado e levado em conta pelo comerciante. Então, seu repertório ele busca evitar que o consumidor seja coisificado, ou seja, tratado meramente como destinatário de produtos e serviços que são fornecidos por indústrias que podem, às vezes, nem ter como objetivo dos mais importantes em seu programa o melhor tratamento e satisfação daquele consumidor que vai fazer a aquisição de seus produtos. Então, historicamente, tem início no denominado movimento consumerista, surgido primeiro nos Estados Unidos no fim do século XIX, também, não por coincidência, ao mesmo tempo em que os trabalhadores dos frigoríficos de Chicago, representados pelos seus respectivos sindicatos, lutavam por condições melhores de trabalho e de poder aquisitivo. Marco também importante na evolução da matéria foi a Lei Sherman, destinada ao combate do monopólio de empresas, em que diversos setores estavam aniquilando de maneira drástica e rápida os seus concorrentes. No contexto do Brasil, somente na década de 80 teremos forte pulso dessa matéria, não deixando de mencionar que em períodos anteriores, como por exemplo na década de 30, o país contava com mobilizações sociais protestando especialmente contra a escassez de produtos. Então, nós vemos que de fato o direito do consumidor ele é de imprescindível leitura e assimilação por todos nós, até para que nós não seja, para que a gente não seja lesado
ou seja, prejudicado nessa relação entre consumidor e fornecedor. Então, o consumidor, ele vem ser toda pessoa física ou jurídica que faz aquisição ou utilização de produtos ou serviços como destinatário final. E fornecedor é aquele que é toda pessoa física ou jurídica, bem como entes que não tenham personalidade, que desenvolvam atividades de produção, montagem, construção, transformação, distribuição, comercialização de produtos ou serviços. É importante nós falarmos sobre a vulnerabilidade do consumidor, que é o princípio norma, ou seja, é o princípio por excelência da relação consumerista. O que são os princípios? Eles são alicerces da norma, são os seus fundamentos em essência e o refúgio que ele encontra sustentação para racionalizar a sua legitimação. Ou seja, são a base de onde se extrai o norte a ser seguido pelo ordenamento. E que todos nós devemos obediência, seja em ramos específicos do direito ou em qualquer tipo de seara em que ela se faça imprescindível. Direito trabalhista, direito penal, direito tributário. Então, todos os ramos do direito, eles são dotados de princípios para que possam fazer o norteamento de todas as relações. Então, o princípio por excelência no direito do consumidor é exatamente o da vulnerabilidade que ele se encontra, que está esculpido no artigo 4º, inciso 1º da Lei 8.078. Então, o que diz esse princípio? Ele vai justamente tratar do reconhecimento da fragilidade do consumidor na relação entre ele e o fornecedor. A vulnerabilidade é requisito essencial para a caracterização de uma pessoa como consumidora. Assim, essa vulnerabilidade ela pode ser tanto técnica quanto jurídica, uma vulnerabilidade fática, socioeconômica ou informacional. Então, a política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendido os seguintes princípios. Inciso 1. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Então, a primeira vulnerabilidade que se trata, que é a básica do consumidor, intrínseca e característica desse papel na sociedade, é justamente caracterizando o consumidor como alguém que tenha um déficit informacional. Então, o que fragiliza o consumidor não é a falta de informação, mas o fato de que ela é abundante, manipulada, controlada e, quando fornecida, no mais das vezes, desnecessária. Essa é a modalidade que mais justifica a progressão do consumidor, pois a informação inadequada sobre produtos e serviços é potencial geradora de
incontáveis danos. Já na vulnerabilidade técnica, o comprador não possui conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à sua utilidade, o mesmo ocorrendo em matéria dos serviços. Será presumida para o consumidor não profissional, podendo atingir excepcionalmente o profissional destinatário final fático do bem, essa disparidade entre o conhecimento técnico do consumidor em relação ao fornecedor, pois o fornecedor é um expert da área em que atua, sendo o consumidor, em tese, uma pessoa leiga. Já a terceira vulnerabilidade é a jurídica ou científica, que consiste na falta de conhecimentos jurídicos específicos, conhecimento de contabilidade ou conhecimento de economia. Ela deve ser presumida para o consumidor não profissional e para o consumidor pessoa física, enquanto que os profissionais e as pessoas jurídicas, a presunção ela é feita em contrário. Por fim, a quarta vulnerabilidade é a fática ou a socioeconômica, é aquela em que se vislumbra grande poderio econômico do fornecedor, em virtude do qual ele pode exercer superioridade, prejudicando, porventura, os consumidores. Então, à luz do que vimos, são 4 os tipos de vulnerabilidade, podendo o consumidor se encaixar em uma das modalidades ou também pode se encaixar em 2 ou mais vulnerabilidades de uma forma concomitante. Temos também princípios outros que norteiam e que também são de grande importância no direito do consumo, como o princípio da dignidade da pessoa humana, que é a defesa dos consumidores e a tutela de seus interesses, justamente para que essa relação ela possa trazer uma possibilidade de ficar em uma relação equilibrada entre as duas partes. Temos o princípio da proteção, que, segundo preceito constitucional, cabe ao Estado o dever de proteger o consumidor devido às condições de desigualdade existentes na relação de consumo. O princípio da transparência, que é aquele que é entendido como um dos pilares da boa-fé objetiva, em que impõe o dever de o fornecedor informar necessariamente, de modo adequado, o consumidor, suprindo-se assim todas as informações tidas essenciais para o melhor aperfeiçoamento da relação de consumo, garantindo inclusive a livre escolha do consumidor de contratar o fornecedor que ele achar mais conveniente. Temos também o princípio da boa-fé objetiva, que é regra de conduta, trata-se de um dever permanente entre as partes em suas relações, devendo ser pautado na lealdade, na honestidade, na cooperação. Temos também o princípio da informação, que o consumidor tem sim o direito de receber a informação
adequada, clara, precisa, eficiente sobre o produto ou serviço, bem como as especificações de forma correta e dos riscos que ele possa vir a apresentar. Que especificações são essas? São as características do produto, a sua composição, o seu preço, a qualidade. Então, essas informações, elas devem estar visíveis e de fácil acesso ao consumidor. Tem o princípio da facilitação da defesa também, que é justamente essa garantia que o mesmo tem, a facilitação do meio de defesa dos seus direitos. Logo porque ele mesmo tem uma dificuldade maior, inclusive baseado nos princípios da vulnerabilidade que nós vimos, de fazer a prova do seu direito, justamente porque podem lhe faltar habilidades técnicas, materiais, processuais, e um dos meios que são utilizados para essa facilitação é justamente a inversão do ônus da prova, que vem inclusive se diferir da relação de direito civil, em que a prova vai incumbir aquela pessoa que a alega. Hoje, na relação de consumo, o reclamante, no caso o consumidor, ele vai ser presumido como a parte que tem menos qualificação, menos condição para o exercício do seu direito. Temos também outros princípios, como da revisão das cláusulas contratuais, onde o consumidor tem o direito de manter a proporcionalidade do ônus econômico que implica ambas as partes, no caso o consumidor e o fornecedor, na relação jurídico-material. Portanto, toda vez em que o contrato de consumo acarretar prestações desproporcionais, o consumidor tem o direito à modificação das cláusulas contratuais para estabelecer e restabelecer a proporcionalidade e o direito à revisão de fatos supervenientes que tornem as prestações excessivamente onerosas. Temos também um outro princípio, que é exatamente o da conservação dos contratos. O objetivo do Código de Defesa do Consumidor é apenas conservar os contratos, para tanto, havendo desproporcionalidade ou onerosidade excessiva, devem ser feitas modificações ou revisões com o intuito de manutenção desse contrato. Assim, a extinção contratual é a última hipótese quando não houver outra possibilidade de adimplir com as obrigações, ocorrendo ônus excessivo a qualquer de uma das partes. Outro princípio também que nós temos é o princípio da igualdade, que é a proteção ao consumidor, ao exigir boa-fé objetiva na atuação por parte do fornecedor, para que seja garantido o equilíbrio entre as partes. Então, tem o consumidor o direito de ser informado, tem direito à revisão contratual, à conservação do contrato, sempre com o intuito de colocar o consumidor em par de igualdade nas contratações. É importante também nós fazermos de uma forma bem acertada, bem nítida, a diferença entre produto e serviços, que são exatamente os objetos da relação de consumo, onde produtos são aqueles bens
que são transferidos do patrimônio do fornecedor para o consumidor, como, por exemplo, bens móveis, bens imóveis. Já os serviços, eles são as atividades executadas pelos fornecedores, que seja de interesse do consumidor, que ela vai fazer a sua utilização. Ou seja, serviços de internet, serviços jurídicos. Então, todos esses tipos de serviços, eles são objetos também da relação de consumo. Temos também situações onde não podem ser aplicados o Código de Defesa do Consumidor. E foi, inclusive, elencado e determinado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, e que não estão enquadrados como relação de consumo aqueles que tenham caráter trabalhista, certo? Então, isso está consagrado tanto no Código do Consumidor e também consagrado em outra legislação, que é exatamente a que é disciplinada pelo Código Civil brasileiro. Então, temos direitos básicos do consumidor que estão previstos de uma forma quase exaustiva no artigo 6º, então é importante que nós leiamos o artigo 6º de uma forma mais esmiuçada, mais detalhada, até para que a gente possa se proteger numa relação de consumo. A terceira unidade, que também será objeto do nosso estudo e revisão para fazermos a nossa avaliação, ela vai tratar de entender as regras e os efeitos da oferta dos produtos e serviços dentro do mercado e sua influência sobre os consumidores. Nós conheceremos os impactos da publicidade sobre os consumidores, bem como a sua história. Nós vamos fazer menção aos princípios que devem nortear a publicidade no direito do consumidor e os agentes que são reguladores nesse controle. As proibições, as sanções das publicidades que contrariem o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, e também faremos menção às práticas comerciais abusivas, que são, de uma forma muito corriqueira, visualizada em práticas de relação de consumo. Então, antes de vigorar o Código de Defesa do Consumidor, era bastante normal que o fornecedor fizesse promessas como meio de atrair o consumidor, fazendo ofertas que trouxessem informações confusas e muitas das vezes até de forma humorística. O que se verificava é que o fornecedor se valia dessa informação imprecisa para atrair o consumidor para fazer a aquisição dos seus produtos e dos seus serviços. Entretanto, tal comportamento poderia gerar uma enorme frustração ao consumidor, pois adquiria o produto, mas sem trazer aquilo que foi informado de forma dúbia. Ou seja, ele ficou com a informação dúbia, meio contraditória, e com o advento do Código de Defesa do Consumidor,
essa realidade acabou sendo mudada, sendo importante que as informações sejam precisas sobre o produto ou proibição de utilização de informação que seja dúbia. Vale lembrar que a lei de consumo ela está baseada no princípio de boa-fé, como nós vimos anteriormente, obrigando o fornecedor a atender a legítima expectativa que fez gerar no público que ele atingiu, devendo se utilizar da lealdade e da honestidade. Então, tal entendimento se retira também do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Agora, o fornecedor está obrigado legalmente àquilo que ele fez o anúncio. Isso gerou uma enorme carga de cuidado com as publicidades e ofertas, bem como a necessidade de conhecimento ao operador de marketing. Então, qual é o conceito jurídico de publicidade? Então, na seara consumerista, tem como escopo despertar a massa de consumidores, tornando público um fato, uma ideia. É uma ideia de comunicação em massa em busca de vender produtos e serviços. Segundo Leonardo Garcia, que é um doutrinador que muito bem fala sobre o direito do consumidor, o termo publicidade expressa o fato de tornar público, ou seja, divulgar, o produto ou serviço com o intuito de aproximar o consumidor do fornecedor, promovendo o lucro da atividade comercial. Temos o conceito também mercadológico de publicidade, que é toda atividade destinada a estimular o consumo de bens ou serviços, bem como promover instituições, conceitos e ideia. Então, nesse conceito mercadológico, o núcleo é exatamente o estímulo ao consumo. Então, temos diferença entre publicidade, propaganda, marketing, merchandising. Então, é comum nós fazermos a utilização desses termos, dessas nomenclaturas, de uma forma sinônima. Só que cada um deles possui atributos próprios e que de fato não se confundem. Ou seja, a propaganda é exatamente entendida como propagação de princípios ou teorias. Então, este vocábulo, ele provém da palavra enterrar, plantar, do latim quer dizer propagare. Então, diferente da publicidade, por guardar relação com a difusão de uma ideologia, podendo relacionar-se com ideias filosóficas, políticas, religiosas, etc. O que a gente pode citar como exemplo? O que nós vamos visualizar em pouco tempo, em poucos dias, logo porque estamos em ano eleitoral. Muito embora o pleito eleitoral tenha sido prorrogado, mas ele ainda vai existir esse ano, a gente pode citar como a propaganda eleitoral, que busca difundir as ideias dos políticos, as campanhas anti-violência, de denúncia, etc. E qual é o conceito de marketing? É exatamente
uma estratégia de mercado expressa na função de uma organização integrada baseada em estudos sobre o mercado, sobre a promoção de vendas e sobre a relação de consumo. Então, é a execução por uma empresa de todas as atividades que são necessárias para criar, promover e distribuir produtos que estejam de acordo com a demanda atual e potencial e com a capacidade de consumo também. O merchandising é o estudo da propaganda que pode levar à publicidade. No merchandising, o produto ou serviço aparece já em segundo plano. É uma espécie de publicidade indireta, subliminar, como, por exemplo, nós podemos citar diversos produtos que aparecem em cenas de filme, em novelas, onde aparecem telefones celulares, produtos de beleza, atores utilizando determinadas marcas de carro, roupa. Então, notem que esses casos há um destaque direto para o produto exibido, havendo uma aparente casualidade na demonstração do produto. Então, nós consumidores também temos a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva. Ou seja, é o direito que todos nós temos de sermos protegidos contra abusos praticados pelos fornecedores. Então, e a gente pode ver que nesses casos em que esteja presente esse tipo de publicidade enganosa ou abusiva, o fornecedor ele se encontra numa grande vantagem em relação aos consumidores. Então, mencionando o que está previsto no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, a prática da publicidade enganosa e abusiva, ela é expressamente vedada pela lei. Então, é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito ou da natureza, as características, qualidade, quantidade, propriedade, origem do produto, preço ou quaisquer outros dados que sejam referentes a esses produtos ou serviços. É abusiva, dentre outras, a publicidade que é discriminatória de qualquer natureza, que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e a inexperiência da criança, desrespeita os valores ambientais, ou seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou até mesmo à sua segurança. Então, a publicidade é enganosa por omissão quando deixa de informar sobre determinado dado essencial, tanto do produto quanto do serviço. Então, conforme dispõe a legislação consumidorista, a publicidade ela deve ser veiculada de modo que o consumidor a reconheça como tal. Ou seja, ela deve ser fácil e imediatamente detectada. Qualquer forma de publicidade enganosa ou abusiva,
ela é terminantemente proibida, terminantemente vedada pela legislação. A publicidade enganosa, ela é caracterizada pela comunicação de informações, como nós vimos, falsas. Tanto faz de uma forma integral ou de forma parcial. Então, o que é que transcreve o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, característica, quantidade, qualidade, propriedade e quaisquer outros dados sobre o serviço. E no parágrafo, isso é o que está mencionado no parágrafo 1º do artigo 37. E no parágrafo 2º vem a abusividade, ou seja, é abusiva, dentre outras, a publicidade que é discriminatória de qualquer natureza, que incite à violência, explore medo ou superstição, se aproveite da deficiência de julgamento, desrespeite valores ambientais, seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde. Então, nós vimos que o legislador ele teve a preocupação de proteger a parte menos informada nessa relação de qualquer tipo de publicidade enganosa ou abusiva, justamente para que não fiquemos em situações de desvantagem. Então, o próprio Código, também no artigo 39, ele menciona sobre práticas comerciais abusivas, que são comportamentos desleais que são realizados pelos fornecedores e prestadores de serviços, consideradas violadoras do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ele veda de forma expressa condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Então, vemos que estão entre as práticas abusivas a venda casada. Muitas vezes, quando vamos fazer a aquisição de um bem ou de uma prestação de serviço, eles acabam fazendo essa junção de dois itens para que nós possamos fazer a aquisição desse outro que muitas das vezes nós não estamos nem necessitando naquele momento. Então, a venda casada, ela é uma prática que é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, gente, essas são algumas temáticas que foram abordadas com o intuito de somente revisarmos aquilo que nós já utilizamos de estudo no nosso material e que foi de uma forma bem de perto acompanhada pelos tutores de vocês. E estudem para a avaliação, façam de uma forma tranquila, de uma forma consciente e
vejam quão importante é nós estudarmos essa disciplina para que nós possamos fazer a utilização dela de uma forma corriqueira, porque desde pequeno somos estimulados a fazer relações de consumo. Quando se fala em proteção da criança, é exatamente porque desde pequeno nós somos estimulados, somos incentivados a fazer esse tipo de relação de consumo. Nós compramos picolé, nós compramos bombons desde pequenos. Então, todas essas práticas, elas estão protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor para que seja evitada a lesão à integridade financeira do consumidor. Então, gente, eu faço votos que todos estejam bem, que todos estejam de fato estudando, aproveitando esse período de quarentena para estudar, colocar as atividades de vocês em ordem, colocar em dia, para que tão logo quando seja suspenso esse período, terminado, findado esse período de pandemia, nós possamos voltar às nossas atividades diárias de uma forma presencial também. E estudem e até o nosso próximo encontro.